Eu Cheguei podcast entrando no ar, como sempre, toda segunda, toda sexta, às 5 da tarde, em nome de Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O convidado de hoje, de menino de rua, chegou a ser deputado com vários mandatos aqui no estado do Rio de Janeiro, presidente da Alerj. Ninguém sabe mais o regimento interno daquela casa do que ele. Agora, esteve preso, porque ele vai explicar tudo aqui. Anularam tudo, não deve nada e vai comentar tudo. O nome dele, Paulo César de Sá Melo. Paulo Melo. Prazer em tê-lo. Paulo César Melo de Sá. Melo de Sá, eu troquei. Trocou, tá bom. Tá bom. Prazer em tê-lo aqui, Paulo. Eu aqui te agradeço. Em primeiro lugar, é uma honra. Você faz parte da minha história, da minha vida. Quando nós, antes de abrirmos o podcast, você falava rádio, que todo mundo teve. Eu ouvi o jogo do Botafogo pela rádio. Uhum. Em 1971, eu ouvi pela rádio aquele roubo, aquela covardia que fizeram com o Botafogo, que nós deixamos de ser campeão ali. Eu fiquei mais aguerrido e sempre na sua voz. O sofrimento dessa temporada foi maior do que daquela época? Dessa temporada? O sofrimento do ano passado é indescritível, né? Ano passado é indescritível. Ano passado você estava num ônibus de primeira classe, com entradas para o céu e de repente acorda no inferno. É verdade. Agora, como é que foi tua infância em Saquarema, Paulo? Eu vendi doce até os 11 anos de idade. 11 anos? 11 anos. Eu me tornei botafoguense exatamente por isso. Por causa do doce? Não, por causa de Altemar Dutra de Castilho. O Teté. Teté, ex-presidente, Dona Maria, esposa dele. Seu filho era Luiz Afonso Dutra de Castilho. E eu vendia doce. E um dia eu fui brincar com ele na praia. Isso é onde? Lá em Saquarema? Lá em Saquarema, lá na Praia da Vila, no Castelinho. Aí o Altemar me viu brigando, me convidou para não vender mais doce nos finais de semana, para brincar com seu filho, que ele me daria o dinheiro em dobro que eu ganhava vendendo doce. Na realidade, ele me deu um bicho. E ali me apaixonou pelo Botafogo. Mas eu fiquei... Até então você não tinha time? Eu olhava, eu gostava do Botafogo, mas não era apaixonado pelo Botafogo, não. Seu Altemar ia na casa de um, não sei se era parente dele, seu Murilo, lá, e eu todos os finais de semana estava lá. Mas minha mãe era muito pobre, minha família era muito pobre, a gente não tinha casa. A minha mãe foi colocada para fora de uma casa, nós chegamos a morar nas ruas, lá em Saquarema. Depois fomos morar, de favor, numa sala de colégio, dado pelo ex-prefeito, que hoje é falecido, até que com 11 para 12 anos eu decidi que eu tinha que ter uma expectativa de vida. Me escondi num carro de biscoito Maria, aqueles Ford Bigode, eu acho que era F-75, e vim para o Rio de Janeiro. Com 11, 12 anos? Com 11, 12 anos. Morei até os 15 nas ruas do Rio de Janeiro. Onde você morava na Rua do Rio? Na Rua do Rio de Janeiro eu morava na Praça 15, na Avenida 13 de Maio, numa cadeira de engraxate, no edifício Dark. Avenida 13 de Maio, 23. Avenida, eu ajudava a limpar uns bares ali, ganhava uma comida, morava na Praça do Manequinho e embaixo no viaduto no Aterro do Flamengo. Rapaz, qual é a sensação de você deitar e dormir na rua? Você dorme tranquilo? Você começou dizendo, teve preso, é verdade. A gente vai falar sobre isso. É só que quando alguém me pergunta, eu falei, eu já estive preso antes, porque a rua é a maior prisão a céu aberto. É mesmo, Paulo? É, claro. A rua você acorda no desespero de conseguir alguma coisa e você dorme sem expectativa do dia seguinte. É verdade que dorme preocupado em não acordar? Claro, você dorme muito preocupado. Existe maldade com morador de rua? Claro, existe maldade dos próprios moradores de ruas, tá? Dos próprios moradores. Por disputas, por ranços, por vaidade, por raiva ou por loucura mesmo. Mas agora, é mais loucura na rua? É mais loucura. É mais loucura. É mais loucura. Eu cheguei a dormir na marquise da Assembleia Legislativa. Caramba! Cheguei a dormir na marquise da Assembleia Legislativa. Jamais imaginei que um dia eu me tornaria deputado e presidiria aquela casa. Até porque eu nem sabia que era Assembleia Legislativa. Para mim era um prédio do centro da cidade, eu dormia na Praça 15. Às vezes na Praça 15 tinha muita vistoria da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, você tinha que sair, eu ficava ali. Mas fiquei muitas vezes ali. É verdade que o morador de rua consegue ficar sem tomar banho durante meses assim?
Não é você conseguir ficar porque você quer, é uma necessidade, você acaba se acostumando com aquilo. Eu tomava muito banho no chafariz, quando eu ficava... Na mas Praça 15? Não, ali na... Ai, meu Deus, na Lapa, aquele chafariz, coisa cercado ali, ficava muito ali, eu não me lembro o nome. Entendeu? No próprio manequim eu me lavava, mas ali era uma água sagrada, né? Agora, como é que veio o interesse pela política, Não teve Paulo? interesse. Não teve interesse. E como é que eu você pintou partei na do política? seminário, aí comecei a discutir uma questão de menores de rua, que estavam discutindo, eu não sabia falar ainda, nunca tinha... Na realidade, eu briguei com a minha mulher. Para não arrumar confusão em casa, fui para o centro da cidade e estava tendo um encontro de meninos e meninas de rua. E eu comecei a participar e comecei a debater e a discutir. E perguntaram qual a minha área. Eu falei, você acabou de perguntar, Praça 15, Aterro, 13 de Maio, Praça do Manequim, não. Não estou entendendo. Eu falei, onde eu ficava? Não, quero saber sua área profissional. Eu falei, eu não tenho área profissional. Ela, e como você quer discutir um assunto complexo como esse? Eu falei, porque eu sou o produto que vocês estão discutindo. Então ninguém pode dizer qual a sensação de uma pessoa que viveu nas ruas. Você nunca viveu nas ruas, eu vivi. Então eu sabia qual era a sensação. A sensação é de uma falsa liberdade. Você tem as grades do céu como a sua prisão. Você tem os viadutos como a sua esperança, você pede licença para esquentar as calçadas com seu corpo e dá graças a Deus quando acorda no dia seguinte. Agora, entre os moradores de rua, existe gangue? Tipo liderança, tem um xerife? Hoje pode existir. Se eu falar isso para você, eu estou sendo extremamente leviano. No tempo em que eu vivi, nós estamos falando de quase 50, quase não, mais de 50 anos atrás. Ainda existia um espírito de solidariedade e de bondade. A sociedade não estava contaminada por esse ranço, enraivecido, de que se uma pessoa um pouco suja se aproxima, tu já manda sair. Pelo contrário, tinha lugares como ali no Amarelinho, como ali na Praça... Na Cinelândia, que as pessoas te ofereciam um prato de comida daquilo que sobrava, extremamente limpo, uma batata frita, às vezes um aperitivo de filé. Hoje é impossível acontecer isso. Não acontece, não, né? Eu fui até recentemente a Fortaleza e eu vi uma cena que me marcou profundamente. Foi uma família, para um morador de rua, né? Eram 3 pessoas, mas você via nitidamente que eram moradores de rua. E a família estava comendo ali na praia de Fortaleza e ofereceram, deu o que sobrou para que ele comesse. O dono do bar mandou ele sentar na mesa. Isso é impossível de você ver aqui no Rio. É verdade. Impossível de você ver. É verdade. Isso é um gesto humano que está em extinção. Você falou, brigou com a sua mulher. Você já não era mais morador de rua quando você casou? Não. Você voltou para Saquarema depois? Não, primeiro foi o seguinte, eu casei, eu fiquei viúvo muito cedo. A minha mulher morreu queimada, com um filho de 9 meses em meu. Saquarema? Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio. Foi Conde de Baipendi, 124. Aquele viaduto que desce ali de Laranjeira. Foi a morte da minha mulher, da mãe dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos com ela. Tenho 7 netos desses filhos e 3 bisnetos. Então, ao perdê-la, eu fiquei meio desorientado e tentei procurar atividade. Foi por essa desorientação, esse sofrimento, nessa angústia premente e permanente, que eu fui trabalhar com menores de rua. Eu voltei ao meu passado do outro lado do balcão. De defesa. Trabalhava muito e tive a oportunidade de aprender muito com o Ivani, que a gente chama de pai Ivani, e com Jorge Barros. Foram pessoas que me ensinaram muito, que eu sou eternamente grato. E qual era a tua referência na política na época? Nenhuma, eu nem sabia o que era isso. Não? Não, esquece. Mas como é que você entrou na política? Porque nesse dia, o Colagrossi estava nesse debate. E aí depois ele me convidou. Zé Colagrossi. José Colagrossi. Ele me convidou, ele estava fundando. O filho dele, o Juca, que era um garoto espetacular, estava fundando um partido chamado PTR. E me convidaram para ser candidato pelo PTR. E eu fui ser candidato pelo PTR. A vereador? A deputado. Deputado de já? De cara, lógico. Porra, cara. Tive quase 4 mil votos. Mas não me elegi, mas peguei o gosto. Aí eu voltei para Saquarema. Aí me elegi vereador em Saquarema, em 1988. Eu fui candidato em 86, não obtive êxito. Em 88, eu voltei para Saquarema, já inebriado,
contagiado pela política, embebecido. Já estava de colarinho branco? Não, tava, não era colarinho, era... Porque eu sempre achei e continuo achando, porque o que acontecia? Quando a minha mãe foi mandada para colocado na rua, quem arrumou para ela um lugar para ela morar? O ex-prefeito, o Jurandir. Todas as ajudas que eu tive lá na minha cidade foram de políticos. Então eu sabia como o político, quando quer, pode mudar a vida das pessoas. Então aquilo eu achava que era um caminho que eu tinha. Não sou nenhum intelectual, não tive oportunidade de estudar. Eu fui tirado das ruas por essa mulher que morreu, a Sheila, para fazer Mobral, na escola Tiradentes, para aprender, para me alfabetizar, definitivamente me alfabetizar. Então, não tinha nenhum know-how, não era nenhum doutor, não tinha nenhum doutorado, não tinha MBA, tinha experiência de vida. E a política é a atividade que oportuniza. Se você trabalha, se você é sincero, oportuniza igualitariamente. Agora, Paulo, qual é a diferença da política daquela época que você começou e a política de hoje? A política daquela época, Garotinho, era a política do entrosamento, do olho no olho, entendeu? Da palavra. Do sentimento, sabe, das necessidades, sabe, da amiabilidade. Você tinha que ser amável com as pessoas. A amabilidade era uma coisa, a amabilidade era uma coisa extremamente louvável, sabe? De palavra, hoje é a política das redes sociais. É verdade. E que você elege uma pessoa com 200 mil votos, a pessoa vai para a Assembleia e não faz nada. Ou vai para a Câmara Federal e não faz nada. A política minha era política de trabalho. Para você ter uma ideia, eu escrevendo carta, quando estive no sistema penitenciário, a minha mulher teve perto de 50 mil votos, a minha mulher atual. Com cartas que eu escrevi. Porque tem um legado, tem trabalho prestado. Eu frequentava todo o estado do Rio de Janeiro. Eu fui eleita a primeira vez com 8.643 votos, depois 11 mil votos, 66 mil votos, 89 mil votos, 109 mil votos, 121 mil votos, 125 mil votos. Ou eu sou um grande ator, que a Rede Globo perdeu a oportunidade de ter na novela das 8, ou eu sou um político que atende a população. É verdade. E por que você foi preso? Eu fui preso naquela onda da Lava Jato. Eu fui preso por pertencer ao grupo do governador Sérgio Cabral. Não encontraram nenhuma gravação minha, não encontraram nenhuma conta bancária, não encontraram nenhum laranja, não encontraram imóvel que fosse declarado sem a devida cobertura, não encontraram nada. Mas eles disseram que eu era do grupo Sérgio Cabral e pertencia a uma organização. Fui condenado, perdi 3 anos da minha vida. Foram 3 anos lá dentro? 3 anos da minha vida. Você ficou em Bangu, Jericinó? Fiquei em Bangu 8. Fiquei numa cela de 8 metros quadrados durante 3 anos, mas eu sempre aprendi uma coisa. Você não pode reclamar de Deus daquilo que você acha que Ele está te tirando ou não te está dando se você não agradeceu tudo que Ele te deu. Esses dias perguntaram para mim, quando você recebeu uma notícia de uma doença grave, o que tu vai fazer? Eu vou agradecer a Deus por ter me deixado chegar aqui sem a doença. Eu tenho 68 anos, então eu vou esquecer dos 68 anos, então eu fui enfrentar. Eu sabia que uma hora as coisas iam aparecer. E aí foi. Eu tive a condenação cancelada, mas não tive a absolvição. Tive cancelada e reiniciar o processo por provas falsas, depoimentos inexistentes. Para tu ter uma ideia, o juiz que me condena diz que o depoimento de cicrano ou fulano foi essencial para a formação do seu juízo de convicção. Só que esse cara não estava no meu processo. Como que ele formou convicção de uma pessoa que não estava no meu processo? Então, o processo voltou para a vara federal, depois foi cancelado, foi para a vara estadual. O juiz da vara estadual, que eu nem me lembro o nome, num gesto de extremo profissionalismo, decência, de ética, leu todo o processo e viu todas as provas e viu que as provas tinham inúmeras incongruências e inconsistências e anulou todo o processo e mandou arquivar. Paulo Melo, qual é a comparação que você faz entre dormir na rua, que o menino de rua dormiu muitos anos, e dormir numa cela em Bangu 8? Quando fechava a cela eu estava seguro, na rua não. Nas ruas eu nunca tive seguro. Quando você fecha, apesar de sofrer, qual a diferença das ruas para uma cela? É que você, nas ruas, você faz o que você quer. Você corre, você anda, você pula, você xinga. Você faz o que você quiser. Lá dentro, não. Se você xingar, toma um monte de cacetada, vai ser colocado na solitária. Você só pode ir aonde o guarda te manda. Mas lá eu estava mais seguro lá do que você aqui fora. E você ouviu muitas histórias lá em Bangu 8? Não, porque eu sempre fui de servir. Eu, na realidade, ajudava as pessoas lá. Eu fui super bem tratado. Não
com privilégio, mas com muita decência no tratamento. Tanto é que as pessoas que eram responsáveis lá hoje são meus amigos. Sempre procurei. Se uma pessoa estava com dificuldade, porque tem presos de extrema necessidade, eu procurava ajudar, procurava arrumar advogado. Tinha gente que estava preso lá há 5 anos a mais do que a pena total. E não tinha um advogado, não tinha ninguém para ajudar. Então a gente procurava também fazer esse trabalho, mas eu fui muito respeitado, fui muito bem tratado, aprendizado. E qual foi a história lá dentro que você ouviu que mais tocou no seu coração? Não, o que mais tocou no meu coração foi dessa pessoa que eu disse que estava há 5 anos. E que ele nem sabia para onde ia. Quando eu perguntei, ele falou... Mas Qual era a ilegalidade o crime dele foi assassinato. Assassinato. Ele foi assassinado porque ele teve uma irmã que foi violentada e ele matou a pessoa. Na região serrana do Rio de Janeiro. E ele nem sabia que tinha direito a sair. Ele era um bronco pra caramba. E quando eu disse que, mas a gente pode conseguir, para você já cumpriu a pena, ele disse assim, mas eu vou para onde? Bom, aqui eu tenho comida, Paulo. Vou para onde? Eu não sei o que eu vou fazer da vida. E era um cara trabalhador pra caramba, entendeu? E a outra, Hilária, mas também não vou falar o nome, foi no dia que a gente estava andando, um policial vira e disse assim, não, olha, estou muito revoltado, muito revoltado. Eu falei, mas por quê? Porque é a maior injustiça que cometeram comigo. Olha, eu já fiz muita coisa errada. Aí deu um número lá de pessoas que ele tinha ceifado a vida. Mas esse eu não fiz. Não posso ser preso por um crime que eu não cometi. Caramba! Mas tinha tirado inúmeras vidas já. Você fica até com medo. Eu nunca mais fui pro banho de sol com ele. É mesmo, né? É. O cara dentro da prisão, existe algum caso do sujeito se revoltar com a vida? Não, revolta vai ser isolado. Revolta. Tem muito brabo que chega lá e fica mansinho. Tem muito manso que fica brabo. Tem muitas pessoas que se acomodam. Eu, por exemplo, todo mundo fala de pessoas que você vê na história aí, são pessoas que se comportaram exemplarmente. Esse negócio de levar, a gente não tinha vantagem nenhuma. Tinha o que todo mundo tem, o direito ao banho de sol e volta para a cela. Nunca tivemos vantagem nenhuma. E também não quis. A minha ficha disciplinar é a A. Eu vou levantar uma bola para você. Amigos meus me contaram que o Sérgio Cabral, por exemplo, batia lá a polícia para revistar a cela dele. Aí encontraram um montão de carne para churrasco, cerveja, não sei o quê. E me informaram que eram de outras celas que jogavam tudo ali. Não é verdade mesmo, você está certíssimo. Em primeiro lugar, havia isso? Quando o Sérgio foi transferido, camarão, o Sérgio é alérgico a camarão. Então não tem sentido ele comer alérgico a camarão. E a própria promotora que foi, era uma covardia o que o Ministério Público fazia, principalmente o André Guilherme. Era covardia. Não sei qual era a revolta dele com a gente, mas era uma covardia. André Guilherme era que o juiz? Não, era corregedor do Ministério Público da Vale. Nesse dia foi em Benfica isso. A promotoria teve lá, fiscalização, revistou a cela onde estava o Cabral e as pessoas, foi embora, não pegou nada, voltou, 40 minutos depois fez nova revista e encontrou tudo. Aí vem com a imprensa. Encontrou tudo no cooler do Cabral. Só que revistou o cooler do Cabral antes e não tinha encontrado nada. E volto a dizer para você, o governador Cabral, o ex-governador Cabral, não come camarão. E vai explicar uma coisa? Explica isso. Eu nunca fui... Quando eu cheguei num determinado presídio que eu estava para ir para casa, cheguei lá e me ofereceram um telefone celular. Eu falei, esquece, estou fora. Então, eu sabia que eu tinha um rito a cumprir. E eu sempre respeitei a liturgia e a hierarquia. Lá, eu era uma pessoa acautelado no sistema. As autoridades lá eram o diretor, era o chefe da segurança e eu respeitava, não de maneira subserviente, nem humilhante, mas respeitava piamente as determinações do sistema. Qual foi a maior decepção que você teve na sua vida até aqui? Serve um sexto? Um centro? A das pessoas que conviveram, pessoas que começaram comigo, pessoas que eu oportunizei. Por exemplo, eu tive um candidato a prefeito de Saquarema que eu briguei com todo mundo para ele ser candidato. Foi a última traição minha. É mesmo? Vivia na minha casa... Na política é comum, é normal traição? A política é a arte da traição.
O cara te beija de manhã e te degola à noite. Não tem passado. É o presente. É o que o futuro oferece. Eu não sou assim. Eu nunca fui assim. Mas a política não era assim. Não, porque era uma política diferente. Hoje, a minha cidade tem muito dinheiro. A minha cidade, mais de 25 mil pessoas ganham um cartão social. Os meus adversários, ele vai acabar com o cartão, desespero total. Tomei uma cacetada. Pessoas que sempre estiveram comigo me traíram no dia seguinte. Porque também tem cartões, tem benefícios da prefeitura, recebem sem trabalhar. Essa pessoa que eu te disse recebe sem trabalhar. Entendeu? Foi meu chefe de gabinete quando eu era presidente da Assembleia. Caramba! Foi meu candidato. Ele, por causa de crime eleitoral, que foi uma armação, podia estar falando mal dele, mas não foi uma armação. E ele realmente foi uma armação, porque existia um grande conluio para beneficiar esse grupo político que está em Saquarema, mas ele chegou a ser preso por crime eleitoral. Ele ficou 30 dias e eu visitei 18 vezes. Fazer o quê? Tem traição em casa, tem traição na rua, tem traição de pessoas que você trata como filho. Faz parte do jogo. Paulo Melo é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Você não se inscreveu no canal ainda não? Vai lá, se inscreva no Cheguei Podcast, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber sempre as próximas atrações. Dizer que seguro de vida deveria se chamar seguro de morte é como chamar uma festa surpresa de susto planejado. Não faz sentido. Seguro de vida não é só sobre o fim da linha, é sobre proteger você e quem você ama em todas as fases da jornada. Ele possui coberturas e serviços para uso em vida, com doenças graves, invalidez e telemedicina. É mais segurança para seguir com o seu planejamento familiar e o investimento no bem-estar das pessoas mais importantes da sua vida. Ou seja, o Seguro Capemisa Viva oferece uma rede de proteção completa para você viver e aproveitar a sua vida sem temer os imprevistos. Quer saber mais sobre como ter uma vida mais segura e feliz? Fala agora mesmo com o seu corretor ou acesse www.viva.capemisa.com.br/clientes. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Paulo Melo, qual é o maior orgulho que você tem na sua carreira política? Ter sido presidente da Assembleia. Por quê? E ter podido... E fiz pelos funcionários da Assembleia, sabe? Talvez uma gama de reconhecimento que eles nunca tiveram. E é importante dizer que eu falei para você que eu dormia nas marquises, ali na marquise da Assembleia. Eu fui expulso várias vezes dali pelos seguranças da Assembleia. Dalé. A segurança da Assembleia foi o setor mais contemplado por mim. Então, o meu orgulho foi no dia que o Marcelo Alencar estava lá, de quem eu sou grato pra caramba. Grato ao seu irmão Marcelo, eu sou grato. Eu tenho uma frase que eu digo assim: eu era deputado antes do Marcelo ser governador. Continuei deputado depois que ele deixou de ser governador e ainda continuei depois que ele deixou a vida. Mas tudo que eu sou na minha vida eu devo a ele. É mesmo, cara? Ele me reconheceu muito. Eu cheguei a ser líder de partido, líder do governo, presidente de várias comissões e membro de todas por imposição do governador Marcelo Alencar. Eu presidia a Comissão de Constituição e Justiça, presidia a Comissão de Orçamento, presidia a Comissão de Servidores, acumulava tudo. Fui até tema de uma reportagem do RJTV, o Unipotente, o Unipresente. Eu estava em todas. Eles foram lá e eu estava em todas as comissões. Então, devo muito. O momento mais importante da minha vida, que você diz assim, de orgulho, foi ser presidente. Mas o que antecedeu a isso foi um dia eu entrar no gabinete do governador Marcelo Alencar e fui agradecê-lo. Cheguei para ele e disse assim: governador, eu tinha liberdade de entrar lá direto. Falei: eu vim agradecer o senhor. Ele: por que, meu filho? Aquele jeitão dele. Eu vim agradecer por tudo que o senhor está fazendo por mim. Meu filho, não pensa que isso é uma declaração de amizade. Os amigos bebem comigo, os bons trabalham. Olha, eu virei as costas que não precisava mais nada. Yeah. Eu acabei bebendo com ele, principalmente na minha casa. Mas aquela foi a maior definição assim para mim. Meu filho,
tem nada de amizade. Os amigos bebem comigo, os bons trabalham. É verdade que a população cada vez confia menos no político? Mas olha só, garotinho, vamos ser honestos aqui. A população, ela tem que se legitimar. Quando ela vota, pelo voto consciente dela, pelo pragmatismo dela, pode até errar, mas ela está votando. Agora, quando você vota em troca de benefícios, quando você vota por um favor ou por uma vantagem que você quer oferir, você perde o direito de cobrar. Então, a população está reclamando? Claro que está reclamando, porque tem políticos cada vez mais menos compromissados com você. Mas O político que tem 300 mil votos na internet, me diz qual o compromisso dele. Me diz. Eu tive em Bom Jardim, numa eleição, de 12 mil eleitores, 7 mil votos. Olha, eu tenho uma obrigação com aquela população. Eu tinha que dar respostas. Eu tive em Aperibé, no norte do estado do Rio de Janeiro, em 4 mil votos, quase 2.500 votos. Eu tenho que dar satisfação. Essa população tem que estar presente. Agora, imagina você, se eu estou postando, eu tenho em Bom Jardim 7 mil votos. Aí. Então, a internet é importante, o mundo digital é fantástico. Mudou completamente. Mas o político né? é como médico. Tem que estar presente. Está presente, amigo. Você tem que conhecer o médico. Você não vai entrar num consultório na internet e tirar a roupa para ser examinado. Mas hoje em dia, com o cenário atual, com milícia, tráfico, esse político não pode entrar à procura do seu eleitor. Pode sim. Pode? Pode. É só não fazer trato com esses caras. Eu nunca fiz. Primeiro lugar, miliciano, para mim, não difere nenhuma de um bandido. Eu trabalhei na Maré durante muito tempo. Nunca sentei com ninguém da Maré. Nunca. Trabalhei muito, mas eu tinha serviço prestado lá. Mas hoje, lá. essa gente não tem representatividade? Alguns têm, mas nem todos. Alguns têm. A Zona Oeste é muito forte nessa questão da milícia. Teve a família do Jerominho, do Natalino, muito forte, famílias de outros parlamentares. Mas ainda existe. Tem um monte de gente que foi eleita aí na milícia digital, mas não na milícia armada. Entendeu? Você sabe usar a mídia digital? Sei um pouco. Mas eu ainda prefiro o contato pessoal, as visitas. Entendeu? Eu gosto de olhar nos olhos. Entendeu? Os olhos são as portas de entrada da alma. Mas as lideranças comunitárias, a impressão que a gente tem são lideranças orientadas, formadas por esses grupos. Não, nem sempre. Não? Não. Isso não é verdade. É uma injustiça aí. Nem todo líder comunitário segue a ordem do tráfico. Pois é, mas a sensação Não, passa... mas não é verdade, não. A prova é que tem alguns que perdem a vida. Mole, não é verdade, não. Nem todos seguem. A milícia é mais violenta que o tráfico. A milícia é mais violenta que o tráfico. Eu tenho um deputado aí que as pessoas falam que tinha uma bronca. Eu um dia vi uma discussão dele com o Naldinho, da milícia de Rio das Pedras, porque o Naldinho tinha tirado todos os galhardetes dele, lá embaixo da Assembleia. Uma discussão muito brava. Aí Naldinho falou, você me respeita, o rapaz, mas lá só tem matador, não tem morredor? Então, era uma coisa muito forte. E a milícia cobra para você entrar. Eu nunca tive problema em comunidade que eu trabalhei. A hora que alguém cobra, eu simplesmente viro as costas e vou embora. Eu também tenho contato com a população, entendeu, Zé? Eu fiz muito trabalho. Então, meu gabinete era aberto para todo mundo. Eu fui presidente da Assembleia, que atendia a dona Mariazinha do Café e o presidente do Tribunal de Justiça. O procurador-geral de Justiça... Até pela tua origem, né? Não. Não, pela tua origem. Lógico. Eu faço com as pessoas que eu gostaria que fizesse comigo. É simples. Não tem nenhum mistério. Eu trato você como eu gostaria que você me tratasse. Só isso. Eu não gosto de ser maltratado. Por via de consequência, eu não vou maltratar. Ah, sou um cara disperso. Passo às vezes e não falo. É verdade, porque eu sou muito ativo. Mas nunca ninguém bateu na minha porta no momento de aflição que eu virasse as costas. Nunca. A prova disso, vou voltar a dizer, é que eu estava no sistema penitenciário, cumprido uma pena injusta, de uma armação e de uma forçação, e eu escrevendo 804 cartas, a minha mulher teve 48 mil votos. Caramba, é muita coisa. Nunca foi candidata, nunca fez uma política além de Saquarema. Nunca, sabia? Mas teve 48 mil votos. E se reelegeu a segunda vez. Prefeita? Não, deputada. Deputada estadual. Prefeita 2 vezes.
Prefeita a primeira vez, claro que pela minha influência, a segunda pelos seus méritos, única e exclusivamente seus méritos. Fez uma prefeitura fantástica sem Como é que dinheiro. você conheceu a tua esposa? Ó, a primeira eu disse foi Sheila. Sheila eu conheci, eu era faxineiro de uma agência de automóvel. Humberto Onde Grande, isso? Rua São Clemente 195, esquina com a Guilhermina Guinle. Botafogo. Botafogo. Depois passou para o outro lado, esquina com a Eduardo Guinle, que hoje é o Banco Bradesco. Conheço a calçada recuada. É, calçada recuada, Chime, automóvel, alinhador de roda lá. Eu trabalhava ali com o Humberto. Aí eu conheci Sheila. Sheila morava na Senador Vergueira. Ela abandonou tudo para viver durante um período nas ruas comigo. Ela passou 3 meses nas ruas comigo. Verdade, Verdade. cara? Essa pessoa foi importante. Foi ela que botou na minha cabeça que eu tinha que estudar, que eu tinha oportunidade. Ela faleceu com 23 anos de idade, em 1981. Ela largou a casa, a família para morar na rua? Para ficar comigo. Um anjo que apareceu na minha vida. Talvez eu tenha notado isso tarde, porque a gente, nesse afã, nessa loucura de querer vencer na vida, a gente às vezes esquece um pouco as pessoas que merecem mais atenção. Isso deve ter te emocionado e até hoje, né, Paulo? Aí eu casei a segunda vez, oficialmente na igreja, com uma menina, Kátia. Casei com ela, mas não deu certo. Ficamos 1 ano e pouco casados, ela não podia ter filho e não deu certo. E conheci a atual, em Saquarema, tentando confortá-la pelo namoro terminado com um amigo meu. Peguei, inclusive, o cara, botei na minha moto e levei lá para se explicar para ela. Porque ela não queria nada comigo, ela me chamava de velho babão. Garotinha, tá há 35 anos. Tem um filho de 33 anos com ela, entendeu? Eu conheci, foi uma pessoa importante numa trajetória da minha vida, me ajudou, entendeu? Viveu os momentos, eu sou grato. Se tem uma coisa que eu jamais deixo de lado é a gratidão. Se acabar tudo amanhã, vai sobrar gratidão. A gratidão dela ter ido. Ela, deputada, ia para Bangu lavar os banheiros das visitas. Caramba. Entendeu? Nunca usou, era adorada, nunca deu carteirada a ninguém. Chegava lá, só pediu para que eu solicitasse do diretor que ela pudesse entrar com balde, com vassoura, com detergente para lavar o banheiro, que é uma imundice lá do lado de fora, onde as pessoas ficam aguardando. Agora eu pergunto a você, qual foi a maior lição de vida desse tempo que você viveu na rua? Que eu vivi nas ruas? Olha, no tempo que eu vivi nas ruas foi ter sido tirado por Sheila, como eu te digo, e foi ao contrário, não é lição nas ruas. As ruas sempre me ensinou o seguinte, ou você olha para o céu e diz o seguinte, eu não vou atravessar a linha para ir para o inferno, ou você vai para o inferno. Você não pode perder nas ruas a referência humana. Você não pode achar que você é um objeto. Mas não tem o caminho da droga, da bebida? Por isso, exatamente por isso. Você não pode achar que você é um objeto. Então, você tem que dizer o seguinte, eu botava na minha cabeça, apesar de eu ter 13 anos, né, já 1 ano, eu dizia assim, por que eu vim para essa coisa? Para cheirar droga? Não, cara. Então, eu ficava na minha casa. Se era para cheirar droga, porque ela inibe a fome, ou ela maqueia a fome, por que eu não cheirei em casa, então? Fumar maconha, minha cidade tinha maconha por tudo que é lugar, terra de hippie, surf. Para que eu vim? Eu vim pro ir para vencer na vida, então eu vou vencer na vida. Esse caminho eu não cruzo. Eu quase cruzei, José. Quase. Chegou a experimentar? Nunca. Mas foi convidado ainda? Várias vezes. Não, foi convidado do meu lado, nunca. Eu só quase entrei uma vez, que foi quando eu saí das ruas exatamente, fui morar na Rua do Parque, ali em São Cristóvão, aquela Ladeira rua do Parque. Que sai lá na Santa Edviges, Quinta da Boa Vista, sai em São Cristóvão. Santa Edviges. Santa Edviges. Eu morava numa cabeça de porco ali. E comigo moravam mais 5 pessoas. Quase que eles me convenceram a sair do caminho. Ele era guarda de um banco, um dia ele foi para casa com 3 armas. Quase. Ali foi muita força. Ali foi o meu pai. Porque eu pensei o seguinte, cara, meu pai trabalhava pra caramba. Era um analfabeto, mas trabalhador pra cacete. Trabalhava na obra e trabalhava de noite pescando. Eu não posso fazer isso com ele. E Saquarema? Saquarema, não é nem comigo. Pra casa, eu já vi meu pai chorando por não ter, os filhos não terem o que comer. E mesmo assim ele trabalhava. Eram? Eram uns 13. 13? É. Caramba. Aí eu falei, não posso fazer isso com meu pai. Não, vou pra rua.
Entendeu? A gente ficava ali, lá em cima na Santa Edivista, tinha uma pensão. Ficava um cara que comia e o outro que ficava na janela só jogando pra gente pegar. A experiência, isso não tem preço. Agora, E a maior calma, você vai ter mas a coisa que mais me traz de lição da vida é a bondade. A bondade, ela transforma, a generosidade. Eu estava dormindo um dia na Praça 15, não tinha comido nada à noite. Aproxima um senhor negro, preto, se aproxima de mim e diz assim: está passando mal, meu filho? Eu virei assim: não, senhor. Ele falou: mas estou te observando, você está se contorcendo? Eu falei: eu estou com fome. Ele virou assim: olha, eu sou porteiro, eu não tenho muito dinheiro, mas dá para pagar um pão simples para você e um cafezinho. Você aceita? Eu falei: claro. Eu moro em Ricardo de Albuquerque, eu tenho muitos filhos, se eu não tivesse eu te levava para morar comigo. Eu nunca vi esse cara, mas como eu gostaria de dar um abraço nele. Caramba! Todos os dias, quando eu me lembro de orar, de rezar, eu agradeço a Deus por ele. Ele não deve estar mais vivo, porque ele era já uma pessoa de idade. Eu tinha 13 anos de idade. Mas a bondade. Paulo Melo, uma história de vida, hoje aqui no Cheguei Podcast. Que a Kline é a bola da vez, todo mundo aqui já sabe. Mas o que você ainda não sabe é que a Kline tem o melhor plano para você, que, como eu, já passou dos 49 anos. No Kline Sênior 50+, você tem um plano de saúde completo a partir de R$ 489. Aproveite essa oportunidade, Alexandre, acessando aí Kline Saúde e chegando nesse QR Code aqui no cantinho, para você saber todas essas informações para você. Kline Saúde, o plano de saúde que mais cresce no Rio de Janeiro. Paulo Melo, eu vou te oferecer Paixão pelo Rádio, escrito há 15 anos atrás, um pequeno trecho da história da carreira profissional do garotinho, para você curtir um pouquinho. Obrigado. Você que sempre fez do rádio também o seu companheiro. Posso contar aqui uma história? Uhum. Quando eu li aqui Pelé. O gol 1000 do Pelé estava atrás do gol. Eu já tive com Pelé uma noite inteira. Eu sou o maior idiota que existe na humanidade. Eu fui convidado, logo assim que ganhei o primeiro mandato, um amigo meu falou assim: você está fazendo o que hoje? Eu falei: nada. Ele falou: tem uma festinha aqui embaixo desse viaduto da Barra que você contorna, que sai ali na Lagoinha, onde gravou novela, vai ter uma festinha lá e eu quero que você conheça uma pessoa, vamos lá? Era uma amiga dele de Santos, desse meu amigo, e eu fui lá. Aí, quando eu chego lá, diz assim: não, vou te botar você, vai pra sala. Adivinha quem estava na sala? Era ele. Pelé. Eu acho que eu devo ter sido a companhia mais chata que ele já teve na vida. Porque eu fiquei... Mas todo mundo fica embevecido, Eu fiquei né? embevecido, me perdoa o tempo, babaqueado. É. Eu falei: cara, mas não pode. Pelé conversando comigo, tomou cara um uísque humilde. comigo, conversou comigo, eu contei a minha vida para ele. Não tinha telefone celular para tirar fotografia, garoto. Eu não tirei fotografia. Eu também não... Você sabe que o Pelé é de São Paulo, era de São Paulo. Que charme, né? Eu do Rio de Janeiro. E eu nunca tinha conversado com o Pelé. Aí, de repente, num voo para Joanesburgo, na África do Sul, para a Copa do Mundo de 2010, ele, de madrugada, hein, o pessoal da TV Globo batendo papo e tal, e eu quietinho no meu canto, jantei e tal. Aí, 2h30 da manhã, mais ou menos, eu levantei para ir ao banheiro. Aí ele, que estava viajando com um empresário ao lado dele, ele era correspondente do SBT, ia fazer comentário. Ele chama e fala assim: Zé Carlos, senta aqui. Aí sentou, ele sabia a minha história, cara. Ele é um Sabe gênio. que é o gênio, o atleta do século, te chamar pelo nome, eu nunca tinha conversado com ele, e ele sabia toda a minha trajetória profissional, contou tudo. Por isso que eu conto aí uma dessas histórias. O Gol 1000 do Pelé, eu era repórter da Rádio Globo, Valdir Amaral transmitiu, eu atrás do gol, e o Gol 1000 do Romário, que eu transmiti da cabine de São Januário. Então, esse trecho da história do futebol fazendo parte da minha vida, É fantástico da minha história. isso, né? E depois eu fui na Mangueira, quando o Bill Clinton veio aí, que ele foi lá. Sim, Lembra? sim. Aí ele deu uma piscada pra mim. Aí o Azul falou: foi bom, hein? Aquilo lá eu falei: deve ter sido péssimo, ele tá querendo agradar. Porque cara, às vezes eu fico pensando, eu falei: cara, eu fui chato, eu não tirei a fotografia, eu não pedi um autógrafo. É verdade. Fiquei bobo.
Quando ele foi embora, eu fiquei de boca aberta. Foi 3 horas da manhã embora. Olha só. Eu falei, Pelé é Pelé. Pelé, Pelé. Hoje você não consegue... Chorei pra caramba na mão dele. Hoje você não consegue fazer isso que você fez com o Pelé, com o Neymar, Não esquece. com o Gabigol, com esses caras. O Zico continua sendo O Zico é meu o amigo. mesmo cara humilde. O Zico é um ser humano fantástico. Eu tenho o privilégio. É unanimidade. Não sei se... Não, eu sou amigo dele. Mas o Zito teve um gesto assim de carinho. Eu tive uma tentativa... Eu acho que foi tentativa de assassinato. Entraram numa propriedade em Rio Bonito, atirando, já acertaram 2 seguranças. E eu vim para a Copa do Mundo de 2014. E estava com a perna toda ferrada, operei o pé, e estou passando de muleta, mas não, o Zico estava gravando, estava gravando para as TVs asiáticas. E parou e veio falar comigo, cara. Nunca deixou de responder uma mensagem. É de uma grandeza. É sim. É uma pessoa também fantástica. Eu conheço desde 14 anos. E é o mesmo cara que era estudando na Rivadavia. O irmão dele é meu amigo. O Antunes. Antunes. Lá de Niterói. Não sei nem se está mais lá, mas teve lá. Mas o Zico é assim, mas eu falo para os meus filhos, é uma questão, é aquilo que eu te falei, é de personalidade, de caráter, de bondade. Formação. De bondade. Formação. O cara não é prepotente, o cara, sabe, ele conversa de igual para você, ele te deixa à vontade. Você não pode fazer isso, realmente você não pode. Gabigol sai do campo achando que só existe uma pessoa no mundo, ele. É assim. Entendeu? A vaidade, né? O orgulho demais. Agora, qual é a maior diferença que existe hoje entre aquele político de antigamente, que você conheceu, e o político de hoje? Compromisso. Olha só, Carlos, eu tinha aqui na casa das pessoas, eu frequentava. Eu ia na casa do prefeito do interior, do que foi derrotado. Eu tenho relação social com os vereadores, com lideranças políticas locais. Hoje não existe isso. Mas é mais fácil trabalhar politicamente dentro de Saquarema do que nesse estado todo? Não, filho, não. Eu tive 125 mil votos. Nesses 125 mil votos, eu tive 22 mil votos em Saquarema e 103 mil votos fora de Saquarema. Muita coisa. Muita coisa. Eu andava o estado inteiro. Eu saí uma vez numa campanha que foi em Cantagalo. A pessoa me ligou, Geraldo Guimarães era o prefeito, me ligou e falou, eu queria fazer uma reunião para você aqui no meu apartamento. Eu fui lá. Tinha ele mais 4 pessoas. No meio do caminho, a pessoa que tinha marcado falou, não vem não que é furado, só tem 4 pessoas e o Geraldo. Falei, vou lá. Fui lá. Quando eu ganhei a minha primeira eleição, eu ganhei por 40 votos. Geraldo me arrumou 52 votos em Cantagalo. Olha só. Se eu tivesse voltado... Fez a diferença. Se eu tivesse voltado no meio do caminho, talvez eu até tivesse votos. Não foi tudo ele que me arrumou, mas poderia não ser deputado. A maior chance era que eu não fosse deputado. Eu não teria os 50 votos dele lá. 52 votos dele lá. Entendeu? Paulo Melo, durante o período que você foi legislador, deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, qual foi o projeto que você disse, esse me dá orgulho, mais orgulho? Qual foi o projeto que te deu esse orgulho? Projeto no Rio de Janeiro? Projeto que tratou, que eu praticamente fiz, apesar de ser o governo, mas eu fiz porque eu fazia todo substitutivo das professoras de 40 horas, que não tinham essa nomenclatura. Carga horária, elas não recebiam. Elas trabalhavam no CIEP e se aposentavam como professoras de 20 horas. Isso foi uma briga, eu consegui aprovar. E o outro foi a Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou o extermínio de crianças e adolescentes. Esse foi bem destacado. Esse me deu repercussão internacional. Eu fiz um périplo pela Europa. Que foi no Rio e na Baixada Fluminense, né? Não, Volta Redonda também bravo. Também volta. A Ilha de São João matava muito, lá em Volta Redonda, a Guarda Municipal. No Rio, na Baixada Fluminense, muito em Caxias. Essa CPI chegou ao final? Pô, a CPI deu repercussão internacional. Foi lido na Câmara dos Comuns da Inglaterra. Eu fui homenageado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Comuns da Inglaterra. Falei no Conselho de Ministros da Itália. Dei aula na Universidade Livre de Berlim. Fui debater na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Tu vê. Olha, cara, que projeção. E teve também a CPI da prostituição infantil e do tráfico de crianças, que você foi autor, não foi? Também, mas não teve nem tanto êxito, nem
nem... Não teve Não, êxito. ter resultado como a CPI do extermínio. Ainda existe tráfico de crianças? Existe ainda no mundo inteiro, né? Não é aqui, no mundo inteiro. Você sabe que uma coisa hoje preocupante é a questão do tráfico de órgãos. É verdade. Você tem várias reportagens, vários documentários e No vários mundo filmes. inteiro, né? No mundo inteiro, não é aqui. Principalmente no mundo rico, onde a imprensa é um pouco segregada, como em países do Oriente Médio. Isso continua existindo, né? Continua. E a outra que foi uma CPI que deu foi a CPI do propinoduto, Propinoduto. que deu a maior repercussão. Me lembro. Agora, qual foi o projeto que você gostaria que tivesse mais sucesso e que não foi para frente? Aqui do Rio de Janeiro, É. eu gostaria, o projeto que aqui não teve sucesso no Rio de Janeiro, era um processo que incentivava as donas de casa a serem empreendedoras. O Sérgio até chegou a botar isso, financiando, mas que acabou não indo para frente. Nas comunidades pacificadas, ele conseguiu implantar. Paulo Melo, uma história de vida aqui no Cheguei Podcast. Dizem que as bets são todas iguais, mas garanto que não é bem assim, minha gente. E a lista do governo está aí para confirmar que existem marcas que jogam limpo, enquanto outras não seguem as regras. Por isso, se você quer um ambiente seguro para se divertir e dar seus palpites, escolha a Bet Nacional. A Bet que foi autorizada pelo governo porque sempre soube respeitar as regras do jogo. A Bet Nacional você já conhece. Aqui é jogo responsável, transparente e com total confiança. Pode acreditar. E a Bet Nacional ainda oferece as melhores cotações para você, além de partidas ao vivo nos principais campeonatos do Brasil e do mundo. Jogo legal é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Na telinha para você. Bem, amigos da Bet Nacional, dizem que as bets são todas iguais, mas já está claro que não é bem assim. A lista do governo mostra que algumas marcas jogam limpo, enquanto outras não seguem as regras. Então, escolha um ambiente seguro, transparente, legal para você se divertir, jogo legal. É na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, que fica no Le Monde Office, na Avenida das Américas 3500. Você chega de carro, os homens de preto aqui embaixo recebem você. É o Medeiros, é o Rômulo, é o Leandro, a Iracema Pereira lá em cima, monitorando tudo. Aí você pega o elevador, chega no quarto andar, tem a melhor luz, o melhor estúdio, a melhor imagem, a melhor equipe. Hoje com o Abner, o Alexandre Garcia aqui, o Gabriel, o DVD, o Tiago, o Marquinhos recepcionando, coordenando tudo, e o Beto Guimarães, dono do espaço, recebendo e mostrando para você que você pode trazer o seu podcast, a sua empresa, aqui para o AGR. Acredite nisso. Paulo Melo, você foi governador do estado do Rio por um período, não foi? Foi quando o Sérgio foi para as Olimpíadas, levou o pezão. Como é que foi essa sensação? Olha, eu vou dizer que a sensação maior foi sentar na cadeira de presidente da Assembleia. É mesmo? Porque ali eu sabia que era uma conquista minha. Ali eu sabia que ninguém estava me permitindo que eu assumisse por um período transitório. Ali eu tinha conquistado. Eu ganhei a presidência da Assembleia, eu disputei, eu articulei, eu consegui votos, eu virei opiniões. Então, sentar na cadeira de presidente da Assembleia foi mais emocionante que sentar na cadeira de governador. E como é ser um articulador para se eleger presidente da LERJ? Esse é o mais difícil que eu já vi na minha vida. A prova inequívoca é que na outra, eu como presidente, fui disputar com uma pessoa e chegou um momento que eu não conseguia mais virar voto, eu desisti. Mesmo faltando 3 votos para que eu me tornasse presidente. Por mais um mandato, eu fui 2 mandatos, eu sabia que não tinha mais êxito, eu não tinha mais nenhuma chance. Tinha se exaurido todas as oportunidades e todas, sabe, as possibilidades de virar um voto. E qual é o teu projeto político hoje? Voltar. Aqui, é governador... A deputado estadual. Deputado estadual. Voltar a fazer o que eu sei fazer. Eu nunca quis, olha só, garotinho. Com 66... Você não está inelegível. Não. Claro que eu fui candidato a prefeito agora. A minha candidatura saiu em 3 dias. Os meus adversários dizem que estão, mas eu não estou. Eu não tive... Esquece. Eu fui eleito, desde o 3º mandato, podia ser deputado federal.
66, 89, 109, 121 e 125 mil votos. Eu nunca quis ser, porque eu acho que eu produzo muito mais aqui no Rio de Janeiro, eu conheço mais o Rio de Janeiro, eu sou mais importante legislativamente no Rio de Janeiro, eu posso prestar mais serviço, porque o que é ser deputado e você chegar a uma certa dimensão? É que você tem que entender que você tem que trabalhar. O governante, aquele que está sentado no Palácio Guanabara, tem que saber que você faz a diferença, que ele precisa de você. Eu botei isso na minha cabeça. Eu cheguei com a 5ª série primária para disputar. Quando eu cheguei como deputado, só tinham 2 caras que não tinham 2º grau ou curso técnico. Um, eu me lembro que era o Blandino do Amaral, o pipoqueiro de São Fidélis. Mas eu não tinha nada, fui presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Tinha um deputado que se negava a ser presidido comigo, ele tinha sido pós-graduado em Harvard, como que ele ia ser presidido por um cara que tinha 5ª série primária? E eu fui brigando, até que um dia eu citei o nome de um jurista sírio e ele começou a dizer quanto o livro o cara era fictício, imaginário, não existia. Quando terminou, eu chamei para ele, vamos fazer um trato, eu não digo que você pagou um mico e você para de me ofender na presidência, nunca mais me ofendeu. Eu contei essa história para você no almoço. Entendeu? Nunca mais. E ele teve até um final triste de vida, eu fiz questão de visitá-lo nesse momento de angústia da vida dele. Então eu tinha que sobreviver. Meu amigo era trabalhar. Chegava às 7 horas na Assembleia. Saía quando apagava as luzes. Como presidente também. Eu, no primeiro dia como presidente, estou passando. Um dos prédios era na Rua da Alfândega, e eu estou. O motorista me deixou na Rua Presidente Vargas, logo eu estou indo andando, segurança veio apavorada, era 6h30 da manhã. O que houve com o senhor? Eu falei, eu estou vindo trabalhar. Você continua afiliado a que partido? Eu hoje estou filiado ao PMDB, ao meu partido originário. Continua, PMDB. Bom, Por eu vou enquanto, fazer um ping-pong com você. Um sonho que você realizou. Um sonho ser deputado estadual e transformar a minha cidade. Um sonho que você não realizou. Um sonho que eu não realizei era me formar em Direito. É mesmo? É. Mas você tem vocação, né? Talvez sim, eu gosto. Porque o direito é uma ciência fantástica, é a interpretação. Você lê a mesma lei, 2 pessoas, um convence o outro. Qual foi a maior parceria na política até hoje? Até hoje, o Sérgio Cabral. Um desafeto? Eu não tenho muito desafeto não, mas o atual dono de Saquarema, Antônio Pérez. É dono de Saquarema? Ele que manda, tudo faz com o que ele manda. Ele é que comanda a cidade. É mesmo? É. Mas... Ele perdeu a eleição, ganhou comigo. Eu ajudei a ser prefeito, mas eu te falei, são as traições da vida. Traidor. O de Cro acertava. De Cro era meu parceiro, adorava de Cro. Eu ia lá para Itaguaí, de Cro vivia muito em Itaguaí. Adorava ele lá, Seropédica Itaguaí era com ele. Paulo Melo, uma história de vida. Hoje não cheguei, podcast. Um ídolo, não quer perguntar, não? Quero. Não, vou adiante, não acabou aí, não. Tá. Tem ping-pong mais. Olha aqui, QN Gin. Alô, galera que adora um bom drink com estilo. Já conhece a novidade? QN Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. O brinde que sempre faz um golaço. Com sabores incríveis como melancia, maçã verde, morango, tropical e o clássico original. Sempre tem um QN que combina com você. E se você é do time dos drinks prontos, o Gin Tônica QN está na área. E para garantir aquela energia extra, Energético QN chegou para agitar. Com a QN na mão, é golão, golão, golão. Mas não para aí não, tem bananinha. Alô, galera que curte uma festa, estão prontos para conhecer a dose mais inesquecível da sua vida? Bananinha Mineira chegou para ser a estrela das rodas de amigos. Docinha na boca, forte do jeito que ninguém esquece. Ela é perfeita para aquele esquenta, para virar dose no meio da balada ou até para fechar com chave de ouro. Bananinha Mineira, parceiro oficial dos momentos que viram histórias para contar. Então já sabe, a próxima rodada é dela. Bananinha Mineira, a dose certa de diversão. E fecha o trio, o Checkmate. Você já conhece Checkmate? Checkmate é a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais referência, mais refrescância e muito mais liberdade. Experimente com gelo e limão. Checkmate, prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. Vou oferecer, o Alexandre traz aqui o kit que o Walter Ribas Júnior manda para o nosso Paulo Melo levar para Saquarema e receber lá
os seus convidados, as suas visitas em Saquarema com o trio especial do QM. Acabei de quebrar a dieta. Você pediu para cobrar o quê? Não, falei de ídolos aí. Ídolo? Vamos lá. Olha, ídolos meu, Ayrton Senna. É um... De todos nós. De todos nós. O Pelé. O momento mais emocionante na tua vida de parlamentar? O momento mais emocionante na minha vida de parlamentar foi me eleger presidente da Assembleia, olhar para o plenário e ver o doutor Marcelo Alencar numa cadeira de roda. Foi para minha eleição. Eu acompanhei ele se recuperando no R9. Ficou mais de 3 horas lá, até terminar o processo da eleição e até eu discursar como presidente. Isso não tem preço. E é verdade. Tem algum arrependimento nessa trajetória parlamentar? Eu tenho arrependimento nessa trajetória parlamentar de ter ajudado as pessoas sem procurar saber realmente quem elas eram. É mesmo? Mas... Principalmente na minha cidade. E principalmente na minha região. E seria fácil você saber quem elas eram? Se eu botasse a razão à frente do coração, sim. Defina Paulo César de Sá Melo. Paulo César Melo de Sá. Melo de Sá. Pô, cara, eu troquei de novo. Paulo César. E uma frase, Paulo. Uma frase. Quem é Paulo Melo? Um cara determinado. Livre, leve, solto. Determinado sem medo. Volto a dizer para você. Eu agradeço o que eu tenho. O que eu ainda não tive, eu não posso reclamar se não tiver. Paulo, obrigado pela presença. Obrigado a você. Desejo saúde e uma trajetória mais longa, com mais sucesso, mais realizações e mais felicidade. Obrigado. Quem sabe se um dia você não vai narrar um gol meu. Paulo Melo foi o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Até a próxima.